do Bandi. Bandi Mulher. Oferecimento Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Você sabe o que é alienação parental? Pois esse é o assunto do Band Mulher de hoje. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos juntos entender as implicações da alienação parental na vida das nossas famílias e principalmente para as nossas crianças. Esse é um assunto que causa muita dor, muito sofrimento e tem consequências psicológicas para os menores envolvidos. Então a gente vai falar com uma advogada de família e também com uma psicóloga de infantil, né, e também de adolescentes, que vão ajudar a gente a jogar uma luz nesse assunto. Já avisa aquela sua amiga, aquela sua prima que está passando por esse problema, que precisa das informações que tem aqui. Envie o nosso endereço do YouTube, porque a gente está ao vivo por lá também. Envia para toda a sua rede de relacionamento e nos ajude a divulgar essa importante voz. Um grande problema dentro das famílias brasileiras, né, que corrói as relações e que faz parte da rotina de profissionais ligados à justiça da família, da infância e da juventude é a alienação parental. Olha, gente, por vezes os processos de divórcios e pensões que já são complicados por si só, né, para se chegar a acordos, decisões práticas entre os envolvidos, piora quando ainda se somam mais problemas de relacionamentos. Os processos podem chegar a casos extremos e complexos, envolvendo inclusive esse caso triste de alienação parental. Quem sofre sempre são as crianças. E o que a gente quer aqui é ajudar as pessoas a terem mais leveza na vida, mais equilíbrio. E a informação é importante para formar uma nova consciência em prol dessa leveza, em prol desse equilíbrio. Para me ajudar nessa missão, né, que é a nossa missão aqui de todo dia, eu chamei para conversar com a gente a doutora Jéssica. Bom dia. Bom dia não, boa tarde, né, gente? Boa é que tarde. quem não almoçou ainda é bom dia, né? Sim, então, seja bem-vinda, querida. Obrigada pelo Eu que agradeço estar aqui com a gente hoje, me ajudar a gente Imagina. a falar desse assunto que é tão importante, né? Sim, sem dúvida. Muitas pessoas entram em relacionamentos e às vezes sentem que esse relacionamento está chegando ao final, mas esquecem de observar que existe mais alguma coisa ali. E não estou falando de bens, estou falando das crianças, dos adolescentes, daquela família que foi criada. E isso tem que ter muita atenção e cuidado na hora desse rompimento. A gente tem casos de famosos, né, que romperam os seus relacionamentos e deram exemplos tão bacanas, como foi a Gisele Bündchen, e outros Sim. que também estão aí na mídia com problemas sufocantes, trazendo dor para todo mundo, né? Um caso que foi noticiado pela mídia recentemente, Jéssica e pessoal de casa, e ficou conhecido, né, de alienação parental, foi do jogador Hulk Paraíba, eu acho que ele chama, né? Contra a ex-mulher dele, Irã Ângelo. Em uma das ações, o Hulk decidiu processar a ex-mulher por dificultar o contato com seus 3 filhos. Gente, ele disse que tem dificuldades de ver, de ter informações dos filhos, né? Segundo a advogada do jogador, a separação do casal, né, Irã e Hulk, tem dificultado, a Irã, que é a ex-esposa, tem dificultado o acesso do jogador aos filhos. Isso é tão triste, não é? Porque você imagina se colocar no lugar da criança, a criança não poder ver os filhos. E, normalmente, essa visitação foi já organizada na hora da separação, né? Sim, o que tem que ser definido não é só até a convivência. Esse contato, atrapalhar o contato entre os pais e os filhos, omitir informações importantes, sofreu um acidente, não informou e tem essa atitude, sempre pode ser considerado também alienação parental,
porque são informações muito importantes para outro pai poder acompanhar de perto, poder tomar atitudes que estão ao alcance dele. Não, então, peraí, vamos dar um passo atrás aqui, né? Quando há uma separação, doutora, a guarda, né, dos filhos já ficou acertada ali. Então, no caso da guarda compartilhada, que é o que mais a gente vê hoje, né, que é aquela guarda em que a criança está sob a tutela, pode usar essa palavra? Sim. De um dos pais, mas tem as visitas programadas, compartilhada, né? Na verdade, as pessoas confundem muito a residência fixa com guarda, com a convivência, que é chamada visita. Sim, residência fixa é aonde que a criança ou adolescente vai morar, com quem? Com o pai ou com a mãe. Certo. A guarda, ela define quem vai tomar as decisões, qual religião, qual escola, se vai frequentar um curso, se não vai, em qual médico vai e deixa de ir. São as decisões relativas a essa menor de idade. Mas isso normalmente não está com quem cuida diariamente da criança? Sim, isso faz parte da guarda compartilhada. Entendi. Então, o casal em tese, tem que ter um bom relacionamento, procurar um equilíbrio e juntos decidir o que seria melhor para essa criança ou adolescente. Independente se essa criança mora com um ou com o outro, né? Tem residência física fixa, né? Um ou com o outro. Aí já a guarda unilateral é quando um só decide onde vai estudar, onde que vai frequentar. Entendi. Sim. Então, definida essa guarda, Jéssica, a gente viu aí que o jogador narrou que tem uma dificuldade de encontrar com os filhos, significa que... Aí já vai para a parte da convivência. Entendi. Às vezes foi definida a convivência de uma forma que hoje ou não está sendo adequada para essa família, ou ele está se sentindo... A mãe está atrapalhando de alguma forma o exercício dessa convivência, dessa visita. Entendi. Ou então, vamos supor que foi combinado uma convivência de 15 em 15 dias, como muitas pessoas pensam. Aí, ou a mãe evita, sai no dia com as crianças para o pai bater lá e não encontrar, dificultando. Ou então não fica definida alguma outra forma de contato, por exemplo, por telefone com os filhos, que não ficou definido. E o outro pai, por escolha, né, infelizmente, evita, fala, não pode, não vou deixar o seu dia daqui 15 dias e não antes. Tem um outro caso que ilustra bem o que a gente está falando agora, né? Que segundo informações que foram encontradas em um site da internet, a cantora Simara, que também se separou, e o seu ex-marido Vicente, né, estariam vivendo uma situação de alienação parental depois que se separaram. Esses sites contam que uma fonte ligada, então é uma pessoa que fala, né? Que a cantora estaria, em alguns momentos, tentando colocar os filhos contra o pai, né? Estaria evitando a convivência deles. E outras fontes ligadas à cantora já dizem o contrário, que ela está tão preocupada com isso tudo que está acontecendo, com a saúde mental dos filhos, que depois da separação os filhos estão tendo prioridade na vida dela, inclusive estaria levando eles até para fazer terapia. Falações à parte, né, gente? Um fala uma coisa, outro fala uma coisa. O que a gente tem sempre que olhar é o que é certo, o que foi combinado. E é aí que entra o direito de família. E sempre pensando primeiro no que é melhor para a saúde e psicológico da criança ou adolescente. No judiciário, o juízo é isso que é a atenção dele. Ele nunca vai ser pró-mulher ou pró-homem, independente, família. Vamos até falar isso novamente, gente, vocês ouviram, né? Então, na hora que a gente está diante do juiz, em que está se oficializando uma separação e definindo, né, o futuro dos filhos, o juiz não olha. O juiz não olha o lado dos pais, o juiz sempre olha o lado da criança ou adolescente. O que é melhor para essa criança e para o adolescente, o que é mais saudável. Tanto é que o juízo não toma nenhuma atitude, não faz nenhuma determinação, sem inclusive ouvir o Ministério Público, que trabalha diretamente com a área de família, e se necessário pede perícia psicológica, perícia social, sempre em busca de avaliar e analisar o que vai ser melhor para essa criança ou adolescente. Eu vou pedir para colocar um quadro aí, que a gente tem ali umas situações para entender. Vou até pôr meu óculos, né, gente? Vocês já sabem que eu não enxergo, né? Casos que se configura a alienação parental, né? E o que prevê a lei. Tem um acordo de lei
em que prevê que em alguns casos que pode acontecer alienação, doutora. Olha lá, realizar a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade. Fica muito difícil de entender, mas me dá um exemplo disso, assim, a campanha desqualificada é tipo falar mal do pai ou da mãe? Sim, de início, cabe destacar que a lei traz algumas situações, mas as situações são só exemplificativas. Sim. Tem outras formas que, dentro do processo, pode-se concluir que também entram na questão da alienação parental. Coloca de novo aí, gente, a carteira da desqualificação é relacionado principalmente no exercício da paternidade ou maternidade. Falando com a criança, ó, seu pai não é um bom pai, seu pai não veio te buscar, seu pai não quer te ver, sua mãe não trata bem de você, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Que aí vai incutindo na cabeça da menor de idade, da criança ou do adolescente, que o pai ou a mãe não são bons pais ou mães. Entendi. Tem depois lá a segunda, olha, vou passar rapidinho, ó, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar contato da criança ou adolescente, dificultar o exercício do direito regulamentado à convivência, que foi o que a gente falou. Eu acho que tem mais alguns, não tem, gente? Eu acho interessante falar a respeito do exercício da autoridade parental, que é, por exemplo, aquela situação, olha, ele está indo de convivência na sua visita agora, mas ele está de castigo. É uma autoridade. Assim? A mãe falou, olha, ele fez alguma coisa errada. Falando mãe, porque geralmente as mães têm a residência fixa. Né? Independente. Quem pais. Está com a criança fala, ele está de castigo porque fez dessa forma, já tinha sido orientado e foi feito de castigo. Aí o certo é o pai que foi buscar seguir essa punição exemplar, que ele está dando valor na autoridade do outro. Certo? Agora, se ele pegar a criança e falar, não, se o castigo é lá na casa do outro, aqui você pode fazer tudo da forma que você quiser. Desqualifica. Daí você desrespeita a autoridade do outro também. Certo? Doutora, tem como, assim, o que fazer quando é comprovada uma alienação parental? Certo. É interessante, até você vai falar com a psicóloga no próximo bloco, sim, ter um acompanhamento psicológico, para entender como que a criança ou adolescente está enfrentando aquilo. Outra forma é buscar responsabilização e algumas alterações, que já é por via do processo judicial. Aí no processo vai ser pegar esse indício, se necessário, já tem algumas alterações ali, pode ter alteração da guarda de forma cautelar, pode ter alteração do regime de convivência também. Entendi. Enquanto demora, enquanto vai essa questão da análise, para então chegar ao final concluindo ou não ter alienação. Concluindo, as alterações podem se tornar definitivas, sem prejuízo de outras ações cíveis e criminais, se for o caso. Sempre olhando o lado da criança, né, doutora? Exatamente. Ó, gente, vou fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos falar sobre as consequências emocionais da alienação parental para as crianças. Não sai daí que eu volto já. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Cara, a Unilv tá dando um montão de bolsas de 100%. Ai, amiga, eu vi isso, que demais! Curso superior, presencial, semipresencial e de graça. Ha! Pegadinha do malandro! Ih, não é pegadinha não, hein? É bolsa de verdade e pro curso todo. Mês que vem vai subir. É pegadinha, é pegadinha. Não, nada disso. É pegadinha. É bolsa de estudo integral em uma universidade de verdade. Não tem pegadinha, não tem mais não tem glu-glu. A Unilv acabou comigo. Aí eu choro. E aí? Vestibular Bolsa 100% Uniub. Provas dia 28 de janeiro em Uberaba e Uberlândia. Centenas de bolsas para estudar de graça em uma universidade de verdade. E sem pegadinha. Se inscreva aqui. Um lugar especial para morar.
Residenziale Pastore. São mais de 65 metros quadrados com suíte, varanda e elevador. Aqui você escolhe a planta que tem a ver com a sua vida. O empreendimento está localizado na parte mais nobre do Tibere, Residenziale Pastore. Apaixone-se por uma nova linha de apartamentos. Conquiste o seu. Notícia boa com café merece um bom café. Vamos tomar um cajubá? A nossa feijoada colocou o Brasil em 12º lugar no ranking da Taste Atlas, uma plataforma que reúne informações sobre gastronomia mundial. A classificação, segundo a plataforma, considerou os votos do público que analisou os ingredientes, os pratos e também bebidas. O resultado, que colocou o Brasil entre as melhores cozinhas do mundo, mostrou ainda que, além da feijoada, entre os mais elogiados no Brasil estão a coxinha, o pudim de leite condensado e o nosso pão de queijo, que combina tão bem com café, né? Notícia boa com café merece um bom café. Vamos tomar um cajubá? Ó, vocês estão chegando agora, o assunto em pauta hoje é a alienação parental. A gente já conversou sobre os aspectos legais com a advogada Jéssica, que volta daqui a pouco para responder as perguntas que você já enviou aqui para o nosso Bandzap. Mas né, para além de um problema judicial, a alienação parental é uma grande questão psicológica que afeta a formação de crianças e de adolescentes, até gaguejei de tão sério que é isso, para a vida, gente. Vamos pensar assim, se um divórcio ou separação já é difícil para os adultos, para as crianças e para adolescentes, que ainda não estão prontos para lidar com seus próprios sentimentos e as situações adversas, né, do que está acontecendo, pode ser ainda muito mais traumático, principalmente se tiver uma alienação parental, né, Adriana? Valéria? Ai! Tudo bem, tudo bem. Olha, eu vou falar, gente, tem dia que aqui a cabeça não funciona. Não tem problema. Eu vou começar a pedir para eu colocar bem grande ali, assim, para a Veridiana, que está sem óculos, conseguir ler o nome dos entrevistados. Não, né, tem problema, porque o mais importante nesse momento... Obrigada, minha querida. O mais importante nesse momento é a gente conseguir colocar isso em reflexão, colocar isso em discussão, porque o que está em jogo é saúde mental de crianças e adolescentes. Seres humanos que estão em desenvolvimento e que vão ser os responsáveis, olha que sério que é isso, vão ser os responsáveis pelo mundo, pela nossa sociedade lá na frente. Então, se a gente não cuida desses meninos hoje, fazendo o mínimo que é a nossa responsabilidade, o que vai ter na sociedade, nas instituições, no mundo lá na frente, se aqui na base, na família, no núcleo, onde deveria estar sendo cuidado, não está sendo. Saúde mental é muito importante para tudo, né? Nesses casos, então, né, Valéria, mais ainda. E a gente sabe que já tem estudos que mostram que crianças que sofreram a alienação parental têm quadros de ansiedade, depressão, o que mais? Você trabalha com esse pessoal, né? São consequências inestimáveis. Tem quadros de sofrimento psíquico profundo. Independente se vai desenvolver, por um lado, de um transtorno de humor, como depressão, um transtorno de ansiedade e quais os sintomas que isso vai trazer, o que importa é que tem um sofrimento muito profundo. Quer ver? Eu gosto de pensar da seguinte forma. Por que tem um sofrimento muito grande? A alienação parental, ela de alguma forma, ela desqualifica a autoridade. O valor, a competência, pai, mãe. Desqualifica uma das figuras. Uhum. Um bebezinho, quando ele chega no mundo sem saber quem ele é. Ele não sabe quem ele é um bebezinho. Uma página em branco. As pessoas que recebem ele no mundo que vão dizendo quem ele é. E, normalmente, quem recebe esse bebê no mundo são mãe e pai. Se, de alguma forma, em algum momento, a gente começa a invalidar a função, o papel, a autoridade de algumas dessas pessoas, é como se estivesse invalidando a própria parte daquela criança que corresponde à herança daquele pai ou daquela mãe. Então, eu não estou só desqualificando a capacidade daquela mãe ou daquele pai. Eu estou invalidando algo que é único e que está entranhado na psique,
na personalidade, no comportamento daquele sujeito em formação. Então, isso é muito grave. É muito mais profundo do que a gente pode imaginar, muito né? mais. Porque a gente vê as pessoas contando, a gente estava conversando aqui agora sobre isso. Não, você não vai com o seu pai e fala alguma palavrinha que a gente acha que é uma palavrinha inofensiva, boba, né? Seu pai não cumpre horário, por exemplo. Né? E isso causa um estrago desse tamanho a longo prazo, né? Porque eu não estou falando simplesmente de um outro com quem eu estou brava. Eu, mãe, ou eu, pai, estou bravo só com aquele outro. Eu estou falando da parcela daquele outro que existe dentro daquele sujeito que está sob a minha responsabilidade. Eu, mãe, eu, pai, tenho uma responsabilidade moral, ética, social, efetiva com o desenvolvimento desse menino. Se eu falo mal do outro, eu estou falando mal dele também. Sem contar das coisas práticas, né? Das coisas práticas da nossa responsabilidade com os nossos filhos, de ensinar limites, ensinar amor, ensinar convivência, né? Ensinar, né? Nós pais somos mentores, tanto pai e mãe, dar amor, né? Isso com certeza vai causar um comprometimento no desenvolvimento como indivíduo também, como na sociedade, como sujeito. Sim, sem dúvida nenhuma, porque... Vamos lá, de novo, eu estou aprendendo a ser gente. Eu não cheguei no mundo, enquanto bebê, sabendo que o nome disso aqui era mão. Alguém disse que o nome daquilo era mão. Eu não cheguei no mundo sabendo que o meu nome era Valéria. Eu precisei que algumas pessoas que vieram antes me dissessem, olha, o seu nome é Valéria. Você vai ser esse sujeito. Ela tá falando isso pra mim, viu, não, gente? Não. Tô falando pra você também, que é a Veri. É só pra deixar engraçado. Pra dar uma leveza. Tá falando pra mim. O quanto que a gente é atravessado, de fato, pela linguagem o tempo todo. A comunicação é um comportamento, comunicação. Né? Então, se a gente tá com uma disfunção, isso vai pra nossa forma de comunicar e a gente acaba lesando as pessoas. Definitivamente. E aí, o que gente grande talvez não conseguiu ainda entender, que aquilo que está me magoando com relação àquele meu parceiro ou parceira que fez com que o relacionamento amoroso acabasse, aquilo não pode, definitivamente, não pode se estender para o fruto daquele relacionamento. Olha, ótimo você não falar pode. isso, que a gente vai deixar claro para o pessoal de casa, uma coisa que às vezes a gente esquece, que são papéis. Exatamente. Não é isso? Então, a gente tem um parceiro e aquele relacionamento, aquele papel de namorado, de namorada, de marido e de esposo, não deu certo. Isso não invalida o papel de pai e de mãe. Esses são outros papéis que a gente vai cumprir ao longo da existência daquela criança. E esse relacionamento que não deu certo não pode comprometer esse outro papel. Não pode, definitivamente. E o ideal dos cenários é que, de fato, mãe e pai, ou mãe e mãe, pai e pai, independente de qual foi a configuração em que aquela família se estabeleceu, consigam manter as suas responsabilidades e a sua responsabilidade no desenvolvimento dessa criança. Então, quando a gente olha ali, né, existe algo da lei que regulamenta a forma de estabelecer os combinados e as normativas, mas se eu for olhar para o lado do sujeito, o ideal dos cenários eu não preciso regulamentar quando que um ou outro vai ver. Um ou outro faz parte do desenvolvimento e da vida e da rotina dessa criança, desse jovem. Ele precisa ser consultado, validado, reconhecido. Eu posso até não concordar, como talvez eu não concordaria, mesmo vivendo juntos. Mas a partir do momento que eu fiz um sim lá atrás, entre eu e essa outra pessoa, vamos começar uma família, seja um sim consciente ou inconsciente. Mas em algum momento alguém fez esse sim. Eu estou partindo do pressuposto que Papai do Céu não foi ingênuo quando inventou que precisava de 2 para fazer um. Precisa de 2 células para fazer um outro sujeito. Uma célula que vem de um corpo feminino e uma célula que vem de um corpo masculino. Tem células. Papai do Céu não inventou isso à toa. Valéria, essa terceira célula que se deu, né, dessa junção de um e o outro, né, como que é viver uma situação de que você acredita, pelo que você está vivendo, que um dos seus pais não te dá valor, não te ama? Dilacerante. Não existe outra palavra para falar. Porque a gente está olhando agora o papel da criança, tá, gente? Que a gente está falando dos pais, a criança, né, ou o adolescente. Dilacerante. Eu tenho uma cena que eu não esqueço, assim, de experiência clínica. Uma menininha de 7 anos, do tempo que eu morava em Porto Alegre ainda. Uma guriazinha de 7 anos que no primeiro desenho, na primeira sessão dela, ela fez uma casa.
ela vivia uma situação como essa. Ela fez uma casa que tinha 2 portas, 2 sóis e ela completamente dividida ali no meio. O cenário para ela só não era mais devastador porque a dupla ali de mãe e pai se esforçavam muito. Os deslizes que eles tinham eram muito inconscientes em função das mágoas deles. Então, eles se esforçavam, mas ainda assim, mesmo com todo o esforço, eles conseguiam fazer essa menina ficar completamente dilacerada. Ela não tinha na identidade dela, por exemplo, Veri, a ideia assim, eu tenho... Essa mochila é minha. Não, é a mochila da casa da mãe, a mochila da casa do pai. Judiação. E eu chamava esse povo, né? E falava, gente, essa menina é um indivíduo, a mochila é dela. Isso tem que estar com ela onde ela for. Então, é dilacerante quando eu preciso matar alguma dessas figuras que está dentro de mim, que me constitui. Porque tem um outro invalidando. Valéria, você está me falando aqui umas coisas, me vem tanta pergunta aqui, eu quero tentar a gente tem esse restinho de ano, não tem para ficar aqui prosando? Deixa eu te perguntar uma coisa, e quando a alienação parental já acontece, porque a gente está olhando para a criança agora, né, como indivíduo, dentro das casas e ainda não houve separação lá? Isso é possível, né? Muito. Pais que brigam muito, que gritam muito, que desrespeitam a si mesmo e a criança. Sim. Isso acontece, a gente não vê o processo de alienação só quando tem a já estão com casas separadas. Não, esse processo começa a ser cozido e construído ali dentro. E mesmo quando o casal, né, a dupla parental ali ainda não está pensando de fato no rompimento, mas quando eu, de alguma forma, seja ela intencional ou não, invalido qualquer coisa que o outro faça, sempre achando que eu faço melhor, ou que eu vou dar conta melhor, ou que você não é competente, eu estou invalidando. É uma sementinha que começa a ser plantada como quem só eu que dou conta. Gente, isso aqui dá um assunto e a gente tinha que chamar aqui o pessoal da violência doméstica para ajudar a gente a falar sobre esse assunto, porque toda vez que aquela mãe ou aquele pai agride um ao outro, né, que cai lá na violência doméstica, grita, xinga, quem está sofrendo, além daqueles dois, também são as crianças. Esse vai dar muito assunto para a mãe. Deixa eu dar um recadinho ali, a gente já volta com esse assunto, que é o seguinte, gente, ó, a Band FM, né, rádio que é líder de audiência por 7 anos consecutivos em São Paulo, estreou ontem aqui em Uberlândia. E olha só que notícia boa, agora você já pode ouvir a melhor rádio do Brasil disparado. A Band FM é alegria, é alta astral, com os comunicadores mais irreverentes, trazendo muita informação, muito bom humor, promoções e os melhores prêmios do rádio. É isso mesmo, gente. A Band FM tem promoção o dia inteiro. E eu tenho um convite para você sintonizar aí no seu rádio 99,9 FM e já começar a seguir lá no Instagram, @BandFMTriângulo, para acompanhar as novidades que estão acontecendo por lá. Band FM, a sua rádio, do seu jeito. Ó, eu vou fazer um pequeno intervalo e na volta a Jéssica, advogada, vai se juntar à Valéria, psicóloga, e as duas vão responder as suas perguntas. Combinado? Volto já. Band Mulher. Oferecimento Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Chegou o esperado queima total de estoque da Beta Outlet. Toda a loja em 10 vezes sem juros. Este sofá retrátil e reclinável, só 1.890 à vista. Ou 10 parcelas de 189. Essa linda mesa com 4 cadeiras, por apenas 1.790 à vista. Ou 10 vezes de 179. Ninguém pode perder este queima total de mostruário em 10 vezes sem juros. Beta Outlet, Avenida Barão do Rio Branco, em frente à rodoviária de Uberaba. Atenção para este importante comunicado. A UPA do Mirante está funcionando de forma provisória em novo endereço, na Praça Augusto Lempe, continuação da Avenida da Saudade, número 750, atrás do Hospital Regional. O pronto atendimento provisório está aberto 24 horas para atender a população. Mais conforto e segurança para quem precisa de assistência em saúde. Prefeitura de Uberaba. A cada conquista, uma nova história.
Espaço Você Sandra Moraes, realce a sua beleza. Cabelos, unhas, designer de sobrancelhas, massagem, maquiagem. O Salão Espaço Você trabalha com a linha London Cosméticos, os melhores produtos profissionais para os seus cabelos. Sandra Moraes, especialista em visagismo e terapias capilares. Agende seu horário 34 99197 9332 e siga as redes sociais. Rua Itupiara 1236, bairro Aparecida. Quando bate aquele calorzão e você só quer estar na sua piscina, descansando em família e com os amigos. Tá, e os amigos dos amigos, e uma musiquinha, e um churrasco, e um brinde, por que não? Quer saber? Não tem hora para curtir a sua piscina. Aquapool, uma linha completa e de fácil aplicação para manter a água da sua piscina cristalina e saudável o tempo todo. Uma marca com a qualidade Start. Essa é a Ana. Ela faz Unipac por duas razões. Ela quer ser veterinária que nem o pai dela. E o pai dela é ex-aluno Unipac. As inscrições do vestibular Origens Unipac já estão abertas. E as provas são online. E você pode se inscrever pelo nosso site unipacuberlandia.com.br ou pelo nosso WhatsApp. Vem para o Unipac. Bora construir uma carreira de sucesso com Origens. Inscreva-se já! Voltamos com o Band Mulher, tá chegando por aqui agora. O assunto é alienação parental e eu tô aqui com duas feras no assunto. Uma psicóloga, que é a Valéria, com uma advogada, que é a Jéssica. Você viu que agora acertei? Viu só? Puxou meu orelha. E eu tenho aqui já perguntas para vocês, meninas. E começo com você, Jéssica. A pergunta da Carla, que é de Uberlândia, ela quer saber a diferença... Isso mesmo, né? Lar de referência na guarda compartilhada. O que seria isso? Sim, voltando ali no que nós falamos um pouco mais cedo, existem diferenças quando a gente discute os direitos das crianças nesse divórcio, nessa separação. Dentre eles, a gente tem a convivência, a guarda e a residência fixa, que é esse lar de referência, que é onde a criança ficará mais tempo, é onde ela tem como a casa fixa dela. É ali que ela fica mais tempo e vai conviver com o outro em outros momentos. Mas ela tem que ter um referencial fixo de onde que é a casa dela. Isso, inclusive, ajuda a rotina importante na educação, né, Valéria? Fundamental. Essa coisa da casa, isso é estruturador de identidade. Né? O exemplo dessa guriazinha que não sabia. Quando ela tinha uma festa na escola ou alguma coisa na escola que ela precisava dar um endereço, ela perguntava, para onde é que eu vou? Qual é o meu endereço? Isso é estruturador de identidade. E aí o sujeito começa a se perguntar, afinal de contas, então, quem eu sou? O que eu penso? Qual é a minha função no mundo? Se a minha vida é organizada dessa forma desorganizada. Então, a rotina... ela vai marcando, ela vai construindo, ela vai demarcando parâmetros de identidade, de pensamento sobre o mundo, de como se relacionar com o outro. Se ela vive num ambiente assim, fica muito difícil. Meninas, me digam aí vocês que estão sempre com os casais, né? Essa alienação parental é uma forma de briga entre os pais e a família, né? Que não aceitou a forma como foi feita a separação, ou que quer agredir o outro e nem imagina que assim está agredindo a criança. Infelizmente, normalmente é um processo de vingança, de ataque, de retaliação, seja pelo motivo que for, única e exclusivamente por conta de uma dor muito grande. Então é importante que a gente pense também que, salvo algumas exceções, que as pessoas, né, uma mãe, um pai, fazem essa alienação de uma forma perversa, mas na grande maioria dos casos é por uma dor e um sofrimento muito grande daquele sujeito, mãe e pai. Então a gente precisa reconhecer que existe um sofrimento ali também. Ai, gente, é muita coisa pra gente conversar, né? Vocês vão ter que ter um quadro fixo aqui no Band Mulher nesse assunto. Jéssica, também é para você de novo essa pergunta, ó. Do Carlos Roberto, não tem sobrenome, aqui de Uberlândia. Ó, os meninos assistindo o programa. Olha o que ele disse, que a mãe do filho, né, a mãe do meu filho, liga várias vezes ao dia enquanto ele está comigo, sempre à toa.
Isso é uma forma de alienação? Uai, é? Então, isso demanda... Eu lembrei da autoridade que você falou aqui. Tem a questão da autoridade, tem que ver o que ficou determinado e a respeito do que está se tratando. Esse contato está procurando alguma informação importante, está querendo Ele falou descobrir que à toa. Alguma situação. Sempre à toa. Isso deve ser investigado. Se for apenas para atrapalhar a convivência, aquele tempo que você tem, pode ser investigado e comprovando isso, pode ter algumas consequências essa atitude dessa mãe. Mas isso tudo dentro do processo judicial, ficando comprovado que é à toa, que não tem fim, aliás, tem o fim de prejudicar esse pai nesse momento, nesse processo, nessa construção dessa criança ou adolescente, essa mãe pode ser receber essas consequências aí judiciais. Tem tantas coisas, que ela quer se fazer presente talvez o tempo todo, né? Tem muita coisa em jogo. Mas uma coisa que eu sugeriria, né, é que estejam sempre atentos aos sinais que a criança e o jovem traz. Se for uma situação como essa, se for realmente uma mãe que está ali tentando, pelo motivo que for, atrapalhar aquele momento com a outra figura, a criança vai dar sinal para isso. Ela vai dizer, ela vai ficar desconfortável, ela vai ficar desorganizada por algum motivo. Só que a gente não sabe também o que está por trás, como é que essa mãe está em termos emocionais, como é que ela se sente quando esse filho está longe, que histórico que ela tem na dupla, se realmente esse menino está sendo bem cuidado ou não. Tem muitas coisas que aí sim a gente sempre precisa ouvir como que a criança está se sentindo. Entendeu, né, Carlos? Eu acho que aqui é sempre o diálogo com o seu filho e com a sua ex-esposa, né, ex-companheira no caso. E por causa dessas tantas hipóteses, dessas tantas possibilidades, que no judiciário a gente demanda um tempo. Porque aí a gente precisa da participação dos psicólogos, dos sociólogos e de diversos profissionais para, de fato, entender o que está acontecendo globalmente nessa situação, para então tomar as medidas cabíveis. Ó, tem mais uma pergunta aqui, é do João, ele não tem sobrenome, também não tem de onde ele é, mas obrigado por essa pergunta. Ele fala: oi, Veri, minha pergunta é para a psicóloga. Tenho notado que minha filha não quer mais passar os finais de semana comigo e ela também anda mais calada. Eu sei que a mãe dela faz alienação, mas na minha frente ela sempre finge. O que eu posso fazer? Eita! Bom, João... João! Eu te diria muitas coisas, assim, até pela experiência clínica de vendo as crianças crescerem. Existe um movimento comum, à medida que vai avançando a idade dos meninos, que eles vão começando a se posicionar com o que é mais interessante para eles ou não em determinado momento. Prefiro sair com meus amiguinhos, exatamente, né? Tem um aniversário. E isso não necessariamente precisa estar relacionado com alguém, um terceiro, fazendo um processo de alienação. Então, te sugiro sempre fazer um jogo muito aberto com a tua filha, ouvir, tentar dizer para ela: meu bem, eu tô com saudade de você, eu quero ficar mais tempo com você, o que está acontecendo? Às vezes ela pode estar só de saco cheio mesmo, de ter que ficar nessa rotina, de se deslocar. Final de semana. Ela fala: eu começo a ter outros interesses. Principalmente se começa a ficar mais adolescente, exatamente. Né? Então, antes de olhar para o que um terceiro possa estar fazendo, chama ela de pé de ouvido mesmo, para minha filha, o que está rolando? Porque isso aconteceria, provavelmente, em função da fase do desenvolvimento, aconteceria dentro de casa também. Eu estou lidando com isso com a minha filha adolescente, que olha para mim e fala: não quero saber de você, quero saber dos meus filhos, dos meus amigos. E ok, né? Não tem ninguém falando mal dela, falando mal da mãe. Isso realmente é muito importante. Por alguns casos que eu vejo diariamente, muitas vezes os adolescentes não querem frequentar a casa do outro porque esse outro deixou de criar um vínculo com essa criança isso adolescente. É outro assunto, hein? Olha só. Então, com a falta desse vínculo, a criança adolescente fala assim: não, mas para que eu vou lá? Obrigada, é uma obrigação, né? Estar com uma pessoa, sim, intimidade. A criança vê só como uma outra pessoa, não vê como pai ou mãe. O afeto é cultivado, né, gente? O amor é cultivado, né? Sempre. Olha, gente, eu tenho 500 outras mil perguntas para fazer aqui. Eu sempre chamo todo mundo para voltar, porque nunca dá tempo de falar sobre tudo. Valéria, obrigada. Jéssica, obrigada, viu? Volte sempre Estou aqui. Estou à disposição. Eu agradeço imensamente a contribuição de vocês, tenho certeza que todo mundo de casa também.
E a gente, infelizmente, vai encerrar, mas amanhã eu tô de volta. Amanhã tem o quadro A Advogada Responde aqui no Band Mulher. Nós vamos abordar sobre as principais questões previdenciárias para você que é aposentado, para você que é aposentada e também sobre a nova reforma do IPREMIO aqui em Uberlândia. Então, se você tem alguma dúvida, manda aqui pro meu Band Zap que a gente te responde amanhã. Até lá, gente. Obrigada!